Mateus 6,19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É um clichê dizer que nós estamos vivendo um tempo de mudança. O mundo sempre foi de mudança. Se há algo certo nesta vida é que a vida muda. Ao passar dos anos e esses dias, por alguma razão eu tenho pensado muito nas muitas fases pelas quais eu passei na minha vida, e os desafios diferentes, problemas diferentes, pessoas que eu conheci, com quem eu trabalhei, que não vejo mais e nem consigo mais ver, não nos falamos mais. Outros tempos. E cada um desses tempos, cada um desses períodos traz os seus próprios desafios, principalmente a nossa fé. Uma constante tem que ser Deus, tem que ser meu relacionamento com Deus, mas as circunstâncias acabam abalando ou fortalecendo, principalmente abalando este relacionamento, e importa que eu aprenda o exercício da fé. Durante essas próximas semanas eu quero falar sobre o exercício da fé. E muitos dizem, é sobre oração. Também será sobre oração. Mas principalmente será sobre uma mentalidade que nós temos que cultivar e guardar, para que nós sejamos firmes
em meio às mudanças que ocorrem fatalmente e que vão ocorrer. Nós oscilamos entre períodos de muita alegria e muita tristeza, períodos de muita atividade e pouca, e períodos de fartura e escassez. Hoje o assunto é fartura e escassez. E de modo geral, as coisas tendem a ir muito bem ou tendem a ir muito mal. Já notou que a coisa nunca chove, é sempre uma inundação? Quando as coisas começam a ir mal, parece que vão muito mal. E é fácil enfrentar apenas um problema. O difícil é enfrentar 5 problemas ao mesmo tempo. É fácil, e parece que com a idade os problemas acumulam, não é? Quando o filho casa, você diz, bom, agora já a missão cumprida, até chegarem os netos, aí você descobre novas missões, né? Novos fardos, novas preocupações, cada dificuldade. A fé cristã é a tônica para tudo isto, e é o nosso chão, é a nossa raiz, é a nossa âncora, é o nosso norte. A fé cristã não é uma orientação nem para a direita, nem para a esquerda, em se tratando de questões financeiras. A fé cristã não atende nem os ricos, nem os pobres, mas chama todos a viverem contra a cultura, contra a miséria. E nosso país é um país movido pela miséria, porque até os ricos são miseravelmente ricos. É por isso que temos que ter leis trabalhistas, porque se deixarem à vontade, a maioria vai explorar covardemente e miseravelmente. Mas também somos miseravelmente pobres. Nós tivemos um ministério em Botafogo durante uns anos em que um casal se preocupava em ministrar para pessoas sem teto no centro da cidade, e no Natal eles estavam lá, prepararam um jantar, prepararam comida, mas o número foi tão grande que acabou a comida. E o que aconteceu? Eles foram agredidos. Eles tiveram que se esconder atrás de barras de ferro. Eles se prenderam dentro de um desses prédios que tinha uma grade na frente. Por quê? Por ter faltado comida. Ninguém aplaudiu, ninguém reconheceu o esforço que eles fizeram. Eles se tornaram violentos porque o esforço não foi suficiente. A miséria tem um quê de violência no fundo, tanto da parte dos ricos que violentamente oprimem, como também da parte dos miseravelmente pobres, porque pobreza é uma coisa, miséria já é uma outra coisa. Há um espírito ligado ao dinheiro. Há um espírito. Eu vejo a prepotência de pessoas aqui na Barra, onde muitas pessoas são pessoas de meios, têm bens, e muitas vezes eu vejo pessoas que desrespeitam o trânsito, desrespeitam funcionários, desrespeitam porteiros, desrespeitam regras, porque dizem, não, eu sou mais eu posso fazer o que eu bem entender. Eu vejo donas de casa com seu telefone celular dourado e seu carrão parar em vagas reservados para idosos ou para pessoas com problemas físicos, limitações físicas, e param assim na maior, não dão a mínima, porque dizem, não, eu comprei, eu pago, eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender. Há um espírito que acompanha o dinheiro, tanto no que diz respeito aos que têm, como também no que diz respeito aos que não têm. Quantas pessoas justificam uma vida de crime, dizendo, não, você tem, eu não tenho, então você me deve. Quem diz que um deve ao outro? Este é um espírito de violência, é um espírito de miséria. E nosso país é miseravelmente pobre e miseravelmente rico ao mesmo tempo. E nós somos chamados a viver de modo diferente, assim como nós vemos que as posturas políticas também são miseráveis.
A direita é miseravelmente de direita e a esquerda é miseravelmente de esquerda. E a igreja não deve ser nem de direita nem de esquerda, tem que ser do alto. Então aqui é o no política zone, aqui, sem política aqui, vamos falar de política aqui. Jesus começa tratando de pessoas que têm fartura. Que têm fartura. Nós acabamos de passar por um período de fartura no país, pelo menos uma fartura aparente, não é? Eu me lembro das primeiras lojas de importados que apareceram. Se lembra daquelas primeiras lojas? A gente disse, nossa, azeite lá de fora, olha só, né? Ou geleias importadas. Hoje em dia isso até parece uma coisa comum, mas para quem viu isso 15 anos atrás, quando apareceram as primeiras lojas especializadas, né, em geleias, nossa, geleia da Inglaterra, a gente ficava assim, olha só, tal, né? Pasta de amendoim americana, né? A gente ficava assim, oh, isso aqui a gente só via quando ia para Disney, e começava a vender, a gente achava assim uma coisa maravilhosa, olha só o que está acontecendo, e havia uma certa aparência de fartura. Quando começaram a dizer, paga em 10 vezes sem juros, a gente, 10 vezes sem juros? Eu não sei, quantos se lembram do Brasil antes das 10 vezes sem juros? Quantos se lembram? Pois é, 10 vezes sem juros, nem 4 vezes com cheque pré-datado a gente conseguia antigamente, 10 vezes, e no cartão ainda por cima, não precisa nem ter dinheiro, basta ter um cartão. Só que a gente descobriu que 10 vezes sem juros quer dizer que cada dia 5 do mês você tem que pagar. E o dia 5 do mês chega a cada 15 dias quando você está endividado. Pelo menos parece, né? Então começamos a comprar televisores de tela plana, né? Eu me lembro dos velhos Mitsubishis que parecia assim o tamanho de um carro, né? que era enorme, fundo, largo, grande, imenso. A gente achava isso, mas tela plana, LCD, digital, e começamos a sentir assim uma certa facilidade, uma certa fartura na nossa sociedade, onde todo mundo anda com smartphone. Eu vejo pessoas que têm smartphone que custa mais do que o equivalente a um mês inteiro de salário. Como é que é isso? 10 vezes sem juros. E eu descobri uma loja, eu tentei brigar com uma loja, eu disse, eu quero pagar à vista. Não, é 10 vezes sem juros. Mas eu quero pagar à vista. Não pode, é 10 vezes sem juros. Sabe por quê? Porque a loja recebe da Visa um bônus. Se vender 10 vezes sem juros, recebe de volta dinheiro da Visa. Sabe por quê? Porque ninguém consegue pagar as 10 vezes sem juros. A grande maioria acaba pagando juros em cima do atraso. Então é um sistema nocivo que empurra para cima de nós bens e serviços que não precisamos. Vamos para o shopping e enchemos a nossa vida de coisas que não precisamos. E é um espírito, é uma fartura miserável que nos mantém endividados, apavorados de perder o emprego, não é? Porque se eu não tiver esse emprego, o que vai ser de mim? Porque eu estou devendo tudo. Estou devendo o meu salário inteiro, porque eu acabei de comprar um smartphone. Eu uso um smartphone, mas há pessoas que não deveriam ter o smartphone, especialmente crianças. Especialmente crianças. Nós vimos coisas como a Bolsa Família oferecer uma ilusão de fartura para pessoas que não tinham bom senso, nem tampouco a educação suficiente para comprar um plano de saúde ou para pagar a educação para seus filhos. Então o governo se limitou a dar dinheiro na mão de milhões de brasileiros que hoje têm micro-ondas, mas que ainda morrem na fila do INSS. Veja a miséria disto. Como disse o próprio Lula,
Isso apenas foi criado para criar um eleitorado fiel. Pelo menos foi o que ele falou quando a esposa do FH criou o sistema Bolsa Família. Ele disse, isso é uma manobra eleitoral. E com o câmbio favorável, meus irmãos, com o dólar custando pouco, quantas pessoas não fizeram plano para em 10 vezes sem juros ir ver Mickey Mouse? Ou Israel, né? Dependendo de qual seja a sua terra santa. Alguns é Israel, outros é Disney. E acabamos acumulando e nos endividando por coisas que não acrescentam nada à nossa vida. A fé cristã, ouça isso é importante, a fé cristã e o acúmulo de bens são incompatíveis. E não é uma questão do que você tem, é uma questão do coração. Jesus disse, o problema é seu coração, o que você ama. O que você ama. É uma forma de servir ao dinheiro, que é um Deus. O acúmulo de bens é uma maneira de você servir ao dinheiro. O acúmulo de coisas que você não precisa é uma maneira de você cultuar a um Deus estranho. Ponto. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Quando você vai para o templo de consumo, e é engraçado porque a gente até chama isso de templo de consumo, não é verdade? Até as pessoas chamam de templo de consumo. É um templo. É um templo. E você entra e fica vendo coisas que você não precisa. E o que Jesus diz? Se seus olhos forem maus, como assim meus olhos forem maus? O que isso tem a ver com o texto? Tem a ver com o texto é que se você encher os seus olhos daquilo que não passa de acúmulo de bens, então sua vida estará em trevas. A grande maioria, você quer fazer um jejum de 40 dias? Faça um jejum de shopping. Radical, né? Não vai para o shopping por 40 dias. Então eu vou para onde? Tá vendo? Tem gente que nem sabe para onde ir. Mas se eu não for para o shopping, para onde eu vou? Como disse uma criança para outra, você assistiu o desenho animado? Não assisti. Você assistiu? Não assisti. Então o que você assistiu? Eu desliguei a televisão. E você assistiu o que então? Porque é esperado que você sempre assista e sempre esteja no shopping. Meus irmãos, é o cúmulo do absurdo. É como você sair da igreja e no dia seguinte você ir no terreiro e ficar olhando de braço cruzado, só assistindo no terreiro. Assistindo eles degolarem um frango e fazerem uma oferenda, e você lá só assistindo. Não estou comprando, só estou assistindo. Você passa na frente de vitrines, cheio de coisas que você não precisa, porque não precisa. Diga para o seu vizinho, você não precisa. Você não precisa. Você passa para olhar coisas que você não precisa. Não precisa. Meu irmão, seu carro está bom? Para de visitar agência de automóvel. O que você está fazendo? Pegando aquele prospecto todo colorido, bonito, papel couché, brilhoso e tal, dos carros, e você fica lá, leva para casa, deixa ao lado da cama, na cabeceira, aí você vai olhando o novo carro. Você não precisa. Seu carro está bom? Está bom. Alô? Amém. Ele diz, se seus olhos forem maus, olhos, por que olhos? Porque, meus irmãos, o acúmulo de bens começa pelo que você contempla, pelos seus olhos. É o que você deixa seus olhos verem. E ele chama isso de trevas. Bens que você não precisa, Jesus chama de treva. Mas é tão bonito. Mas eu quero. A frase que eu mais ouço de crianças hoje em dia: eu quero. Eu quero. Mas não precisa. Mas eu quero.
Parece que nós vivemos numa sociedade movida por desejos desenfreados, indisciplinados e desnecessários. O que você precisa não é disto. E se você se dedica ao acúmulo de bens, você não está servindo a Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Você não está servindo a Deus, você está servindo a um Deus estranho. Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Não pode. Tem pessoas, assim como pessoas que se convertem do Espiritismo têm que ir para casa e limpar sua casa de imagens, tem gente que tem que ir para o seu armário, e tirar as oferendas que você comprou a um Deus estranho. Porque há pessoas precisando dos sapatos que estão sobrando no seu armário. Há pessoas precisando do casaco. O inverno está chegando daqui a pouco. Você tem casacos que não usa? Não sei, de repente volta a moda. Para com isso. A moda não vai voltar. E se voltar, você vai comprar novo assim mesmo. Você não vai usar roupa. Então, mas há pessoas passando fome, passando necessidade, passando frio. Limpa a sua vida dessas coisas. Quer fazer um jejum? Limpa a sua vida das quinquilharias que você vem acumulando. Eu olhei para Marta outro dia, olhei para a nossa casa e disse: meu bem, eu não quero ser um desses velhos que tem a casa cheio de quinquilharia. Que os filhos um dia vão ter que entrar e limpar e dizer: o que vamos fazer com isso? Não é? Alô? Amém. Limpa a sua vida já. Limpa a sua vida já. O bastante é bastante. Senão, é adultério espiritual. O acúmulo de bens é adultério espiritual e é trevas. Trevas. Agora os tempos estão virando. E depois de tratar da fartura, Jesus tratou da escassez. Eu sei que todo mundo se sente, está todo mundo apavorado que vai sofrer escassez. Todo mundo está assim: meu Deus, o que vai ser de nós? Eu não sei. Veja só, deixa eu só dizer uma coisa: vamos sobreviver tudo que vem por aí. Olha, eu sobrevivi ao plano Collor. Alguém aqui se lembra do plano Collor? Quem se lembra do plano Collor? Eles roubaram tudo do Brasil, menos 50 cruzados em cada conta. Desligue logo o seu telefone para que você também não seja constrangido pelas minhas pausas estratégicas. Nós vamos ter que ser prudentes. Ok. Onde é que eu estava? Ok. As facilidades estão passando, gente. Já não tem mais 10 vezes sem juros. Se tiver, então o preço está o triplo que tinha que ser. Está acabando isso, não é? No máximo estão dando 2 vezes sem juros. Mas, ou seja, o pessoal está caindo na real que o dinheiro está apertando, a inflação vai subir. E a coisa pode apertar mais ainda. Daqui a pouco os importados vão desaparecer. Meu Deus, a minha geleia vai desaparecer do supermercado e tal. Você pode se viver sem a geleia importada. Eu posso esperar. Os ricos estão perdendo o sono. Os ricos estão perdendo o sono. Temos conversado com um grupo
empresarial, que são donos de shoppings, vão para Cancún, vão para Miami a cada 30 dias, estão chorando pobreza, porque não vão poder trocar seu Mercedes este ano. Chorando pobreza. Meu Deus do céu, está faltando dinheiro, vamos ter que mandar embora 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas. Miseráveis, pecadores são. É claro que nós vamos ter que ser prudentes. O país vai ter que botar pé no chão. E tem gente que não está botando pé no chão, não. Tem gente que está ignorando as nuvens que estão se aproximando do Brasil. Tem gente, eu conheço gente que está financiando bobagens até hoje. Temos que parar com isso. Quem não estiver fazendo isso, esse vai sofrer. Então nós vamos ter que aprender a viver com contentamento e piedade, que é fonte de grande lucro, segundo Paulo. Não vamos viver alienados, mas viver preocupados já é outra coisa. Se prosperidade representa o perigo de trevas, um acúmulo, a escassez também representa certos perigos. A escassez pode também atentar contra a nossa fé e devoção. Essa preocupação, essa ansiedade, este viver preocupado com o dia de amanhã é algo que está se apoderando do país. As pessoas estão com medo. Os empresários estão com medo, já estão planejando cortes de pessoal. Os funcionários estão com medo porque já estão vislumbrando que vão ser cortados e então o que vão fazer? Vou arrumar outro emprego desses? O que eu vou fazer? Nós temos uma noção muito rala da presença de Deus em nossas vidas e neste mundo. O cristão, e parte da nossa devoção em fé, tem que voltar a uma noção muito clara da relação de Deus a tudo que há. Meus irmãos, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem. Ele sabe quantos grãos de areia existem no mundo. Ele sabe quantas estrelas há no céu. Ele sabe quantas vezes você vai respirar até o fim da sua vida. E mais, Deus alimenta todos os pássaros do mundo. É o que Jesus disse. Pássaros não vivem longe de Deus. Deus alimenta os pássaros. Deus veste as flores, todas as flores do mundo. Deus as veste. É isso que Jesus está dizendo. Se Deus veste os lírios do campo, às vezes a gente passa por cima dessa passagem sem realmente se tocar. Peraí, Deus veste os lírios do campo. Essas plantas aqui fora, Deus cuida dessas plantas. Ele sustenta tudo. Nós não vivemos num mundo onde Deus tem que visitar de vez em quando. Às vezes nós temos essa ideia de eu tenho que orar para que Deus venha. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Deus nos acompanha. Deus nos vê cada hora de cada dia da nossa vida. Você nunca está longe da presença de Deus. Talvez não seja a presença sentida de Deus. Talvez você esteja assim numa situação em que você está assim, digamos, desatento à presença de Deus. Mas Jesus está nos chamando a atenção de que Deus sempre está cuidando de nós. Deus sempre cuidará de nós. Nós não temos que chamar a atenção de Deus. Assim como uma criança que está ao lado da piscina dizendo: papai, 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 olha o que eu vou fazer agora. Papai, olha para mim. Que criança que é isso? Quer que o pai veja? O pai sempre nos vê. O pai sempre nos vê. O nosso Pai Celestial está te vendo agora, neste exato momento. Você não tem que dizer: Senhor, olhe para mim, Senhor, atenta para a minha oração. Deus sempre nos vê, sempre, sempre, sempre. Você jamais
pode duvidar sobre isso. Jesus disse, se Ele veste os lírios do campo, se Ele cuida dos pássaros, se cada pássaro que cai, Deus vê. Cada grão de areia, Deus sabe onde fica. Pense nisto. Cada grão de areia, cada pássaro, cada flor. Será que... engraçado, porque Jesus usou a frase, ó homem de pequena fé. Quando foi a outra vez que Ele falou isso? Alguém se lembra? Porque nesse texto Ele diz, ó homem de pequena fé. Quando foi a outra vez que Ele usou essa frase? Estava no barco. E o que os discípulos disseram? Senhor, não te preocupes conosco? Vamos afogar? Não dá a mínima? Ele disse, ó homem de pequena fé. O exercício da fé é o quê? É cultivar a noção da presença constante de Deus. É praticar a presença de Deus a cada momento. Você não tem que chamar a sua atenção, você não tem que duvidar dos seus cuidados, você não tem que duvidar da sua providência, nem tampouco do seu poder, porque Deus tudo pode e cuida de toda a natureza e mais. Jesus disse, você vale muito mais do que uma flor, do que um pássaro. Você vale muito mais para Deus. Diga para o seu vizinho, você vale muito mais. Você vale muito mais. Então, temos dois lados aqui. Onde há fartura, nós somos infiéis ao encher os nossos olhos de coisas. Ao ficar tão preocupados com o acúmulo de bens, que nós literalmente servimos um outro Deus. É adultério espiritual. Então Jesus disse, para com isso, você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Você vai desprezar um e servir o outro, ou vice-versa, contrário. Então, se você está acumulando bens, para com isso. Agora, se você está preocupado com a falta de bens, também não precisa se preocupar, porque Deus cuidará de você. Então, o que eu faço? Se for fartura, a solução é a mesma de se for uma questão de escassez. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Ou seja, a tônica desses dois perigos, ou seja, de viver preocupado ou de viver... Porque fartura também preocupa, né? Também preocupa. Quantos homens, né? Ou mulheres também, mas o homem é famoso por isso, compra um carro novo e se preocupa com o carro, de não arranhar o carro, não empresta o carro para a esposa. Não, no meu carro não vai botar a mão no meu carro, tal. Ninguém pode botar a mão no meu carro, né? Como se o carro fosse algo tão precioso e especial. O carro vai enferrujar, por mais espetacular que pareça hoje, amanhã é ferro velho. Mas seu coração, você fica assim, né? Aquela coisa de manter ele polido, de só levar ele no lava-seco, né, lá no shopping, e não deixa ninguém botar a mão, tem que até para lavar você gasta mais, porque tem que ser aquele cuidado especial. Seu coração se envolve com a coisa, né? Seja roupa, seja sapato, seja, né? Então, seu coração não pode ser isso, mas também seu coração não pode esquecer que Deus está presente. Qual é a tônica, então? Buscar em primeiro lugar. Requer uma vida orientada por Deus. Requer uma vida cheia da presença de Deus. Requer uma vida voltada para Deus. Meus irmãos, tudo isso vai passar. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. Todos. 100 anos. 100 anos. 100 anos passa assim. Passa em 100 anos. Onde estaremos nós? Onde estaremos nós em 100 anos? Eu quero estar no céu. Mais alguém?
E o que eu faço hoje tem consequências. Ou eu estou caminhando para o céu, ou eu estou caminhando em outra direção. Eu quero que minha vida seja uma vida voltada para Deus. Eu tenho que ter uma mente voltada para Deus. Eu tenho que ter uma vida movida por fé. E fé não é só, isso é importante, fé não é só a esperança de obter aquilo que eu quero. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé inabalável, eu tenho fé que um dia eu vou ter um carro novo, eu tenho fé que um dia eu vou conseguir esse emprego, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular, eu tenho fé que eu vou superar essa dificuldade. Fé não é isto, fé é devoção. É o que Jesus disse, esta é uma questão do coração. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você acorda pela manhã? É o sonho de consumo? Não responda. Fora a necessidade de tomar café, né? Qual é a última coisa que ocupa sua mente antes de dormir à noite? A preocupação? Falta fé. É um sonho de consumo? Falta fé. Uma vida de fé é uma vida que acha todo o seu prazer em Deus. Todo o seu prazer em Deus. É achar seu alento no fato de que não importa o que acontece nessa vida, eu sei que eu tenho uma herança esperando por mim em Cristo Jesus. A vida de fé é uma vida vivida profeticamente. É viver toda a sua vida profeticamente. É saber que isso não importa, isso vai passar. Todas essas dores um dia vão passar. Todas essas lágrimas um dia Deus vai secar. Um dia não haverá mais doença. Um dia não haverá mais impostos. Um dia não haverá mais o PT. E nem o PSDB. E nem o PMDB. Porque todas essas siglas estarão no inferno, com certeza. No politics zone aqui, né? Já todo. Não vai. Quantas pessoas se degladiam, ai meu Deus, brigam com coisas e deixam seu coração se inflamar por coisas que não importam, que são passageiras. Meus irmãos, essa moda vai passar. Tem pessoas que querem viver na moda, vivem escravos da moda, porque é a última moda, então tem que ser uma roupa assim, o cabelo assim e tal. A moda vai passar, um dia tudo vai virar pelanca mesmo, e não importa, nada disso importa, porque um dia eu estarei com Cristo. E esse um dia não durará um dia, durará para sempre. Isso é o que importa. Por que a gente aguenta o dentista? Com todo respeito aos dentistas. Por que a gente aguenta um dentista? Aquilo dói, aquilo entra na coluna dorsal. E você aguenta porque você sabe que você não tem que viver lá. É só por um curto prazo. Você sabe que aquela dor é para o seu bem, né? Então você aguenta. Meus irmãos, a vida é algo que a gente aguenta. As coisas dessa vida a gente aguenta, porque um dia tudo isso vai passar e tudo vai ter valido a pena, se nós de fato estivermos em Cristo Jesus. Esta devoção, esta vida cultivada, compreende oração. E nós vamos falar muito sobre oração nas próximas semanas. Tenho falado com o pastor John, pastor Marcelo, a gente está falando sobre voltar a fazer um jejum e nos dedicar mais à oração, porque de fato viver nesse mundo como cristão requer esforço.
Ninguém vive a vida cristã em piloto automático. Se fizer apenas o que vem naturalmente, você vai se preocupar ou vai acumular. É um ou outro. Ou você vai viver preocupado com o que você não tem, ou você vai viver ocupado com o que você tem. E não importa o que você tem ou não tem, o que importa é servir a Deus com devoção e de todo o seu coração. Nós somos chamados para uma outra vida. Nós somos chamados para uma vida profunda. Para uma vida guiada por algo que o mundo não vê, que o mundo não valoriza, mas que nós sabemos vale por toda a eternidade. Tem uma música, só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. E diz, quando eu contemplar o Senhor, eu quero ser alguém mais profundo, alguém de oração, alguém que não é levado pelas coisas deste mundo. Este mundo é sujo. Gente, o mundo é sujo. A beleza é enganosa. O charme é falso. As luzes da ribalta são falsas. O que o mundo valoriza é pó. É pó. O que o mundo celebra é sujo, só tem aparência. Por trás daquela aparência, por trás daquele show, há alianças nefastas. Mas se nós tivermos pouco, mesmo tendo pouco, se tivermos Cristo, nosso coração estará cheio. A beleza do Senhor encherá a nossa alma. Ele supre a nossa necessidade. Se buscarmos em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, todo o resto nos será acrescentado. E o que Deus dá não acrescenta dores. O que vem de Deus não é pago em 10 vezes sem juros. O que vem de Deus já foi pago. É de graça. Mas nós temos que voltar nosso coração para isso. Nós temos que voltar a nossa mente para Ele. Nós temos que viver a nossa vida à sombra do Altíssimo. Jejum de 40 dias de shopping. Boa ideia, né? Que tal? Que tal? 40 dias sem entrar no shopping. Você consegue? É um tipo de jejum. Para muitos vai ser um jejum difícil. Sem olhar uma vitrine. Sem olhar aquele sapato que você não precisa, mas assim que você bota o olho, a sua alma fica em trevas. É o que Jesus disse. Se os olhos forem maus. Aquele televisor com mais 3 polegadas do que o televisor que você tem na sua sala. Com uma tela 3D. Agora tem tela, é uma curva, né? Isto e R$3 compra um cafezinho. Para que serve isso? Não tem nada na televisão que preste mesmo? Para que você precisa de mais polegadas para ver o que não presta? Alô? É verdade. Vai para qualquer agência, senta num carro, não importa a marca do carro, ainda tem um volante e 4 rodas. Se você se encanta com isto, então seus olhos estão em trevas. Não é motivo de encanto. Não se encante com as coisas do mundo. Não se encante com um novo smartphone. Não se encante com uma roupa. Dê seu coração a Deus. Renda seu coração a Deus somente.